O Direto da Universidade vai mostrar agora um documentário sobre a definição e vivência da mielomeningocele, que é uma má formação congênita da coluna vertebral do feto que ocorre ainda no início da gravidez. É um trabalho de conclusão de curso dos alunos do 4º ano de jornalismo da Unip. Mãe, você vai ter que correr e tirar essa criança. Porque essa criança é um lixo, essa criança é um cachorro. Ele vai ser vegetal na cama, que você tem que correr e tirar ele. Que o seu filho é a mesma coisa que nada. Foram um mês de fé, de esperança, de entendimento até do que poderia acontecer, do que era essa tal mielomeningocele que a gente nunca tinha ouvido falar, o que isso poderia causar, quais seriam as expectativas, né, de vida. E começou a pergunta: o que é? Por que é? Pergunta: o que é mielo? 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 A mielo não é muito difundida. Existem outras patologias dentro da neurologia infantil que tem muito mais visibilidade. A mielomeningocele é uma malformação da coluna vertebral do bebê, deixando exposta algumas estruturas neurais, né, pelo não fechamento do tubo neural. O que é o tubo neural? No início, quando você tem a congruência entre o espermatozoide e o óvulo, isso vai formar um novo ser humano, que a partir da divisão de células vão formar uma massa de células. Existe uma estrutura anatômica chamada tubo neural, onde isso é uma placa que vai se dobrar e formar um tubo. Quando você tem problemas da migração dessas células e não tem o fechamento desse tubo neural, você vai ter um defeito de uma malformação do sistema nervoso central. O mais comum é ocorrer a nível da coluna vertebral e da medula espinal, formando então o que se chama de mielomeningocele. As sequelas, elas dependem muito do nível da lesão. Quanto mais alta a lesão, maior são as sequelas nos pacientes. Quanto mais baixa a lesão, melhor é o prognóstico. Um aprendizado constante e diário. Porque você tem uma linha da sua vida. Aí você tem esse obstáculo e você não sabe lidar. E não tem uma informação correta, porque não é uma gripe que você toma um remédio e tá tudo bem. Eu acho que os grandes medos vieram antes do Pedro nascer, até para a gente entender qual seria o nível ou grau da mielomeningocele. Isso realmente preocupou bastante antes do nascimento do Pedro. Eu descobri quando ele já estava no 8º mês. E é uma coisa que todo mundo ficou impressionado, porque isso se detecta no começo. E o meu não, o meu foi detectado no final da gravidez. E a descoberta da minha mãe foi minutos antes do meu parto. Ela queria fazer o parto normal, mas aí o médico descobriu minutos antes que tinha alguma coisa errada. Aí fez o exame e detectou que eu ia nascer com a mielomeningocele. O Pedro, ele fez no total 6 cirurgias, tá? A primeira associado à correção da medula, tá? Que foi no nascimento.
E depois todas as outras cirurgias foram na tentativa aí da parte da incontinência urinária e fecal. Minhas cirurgias foram tranquilas, fizeram muito bem para mim, mas foram dolorosas, inclusive essa última, que doeu bastante. Lucas usa Orts desde quando ele nasceu, né? Ele precisou também fazer a cirurgia de extensão de nervo que ele precisou no pé, porque o pezinho dele era assim, né? Aí ele precisou fazer aquela cirurgia para voltar e ele ficar retinho. Então, eu fiz 4 cirurgias. Atualmente o Heitor faz físio, TO, psicóloga. E quando ele nasceu, que começou todo o tratamento, ele fez fono, a físio e a TO só. Mas isso é um pacote que nós vamos ter ainda a longo prazo. A gente tem o processo de habilitação, né? O que é o processo de habilitação? É quando a gente torna possível as atividades de vida diária, que são as AVDs, para os pacientes. Então, a gente começa a treinar autonomia, independência, se vestir, se alimentar sozinho. Todos esses fatores, eles são inerentes da criança, porém uma criança que tem um atraso no desenvolvimento motor, a gente precisa estimulá-la. Os esportes foram que me desenvolveram tanto fisicamente quanto psicologicamente. Me ajudou a conhecer mais pessoas com deficiência, tanto como ela quanto outras deficiências, e fiz de tudo, assim, fiz basquete, fiz vôlei, fiz natação, fiz equitação, fiz surf e estou fazendo até hoje. Assim. A gente poderia estar trabalhando também em relação a esportes ou até ao Pilates, porque a gente vai conseguir trabalhar muito essa questão de fortalecimento. Já passei por diversas situações complicadas. As pessoas nos olham de cima a baixo, assim, quando eu saio para algum lugar. As pessoas olham, viram o rosto para ficar te observando. Então, realmente, isso é a coisa mais difícil de lidar. Eu trabalho numa academia no Rio de Janeiro, onde eu moro. Na área de musculação, e minha chefe me tirou das escalas de finais de semana, achando que eu não poderia dar conta do horário, que seria muito cheio, que eu não poderia auxiliar um aluno. E eu conversei com ela e consegui mostrar para ela que eu era capaz, sim. Ninguém nunca me perguntou que eu tinha mielo meningocele, mas eu já falei para algumas pessoas que eu usava fralda, essas coisas. E já me perguntaram assim: Pedro, por que você vai toda hora no mesmo horário para a enfermaria? Daí eu não respondia às vezes. Ficava com vergonha e não respondia. Todas as vezes que a gente chegava no ponto de ônibus, os ônibus não paravam pra gente. Ou eles falam que tá cheio, ou eles falam, não tem, o elevador tá quebrado, ou não sei o quê. Isso aí deixava a gente chateada, porque eu acho que todo mundo pode passar por isso, né? Eu acho que todo mundo devia passar pelo mesmo que a gente passa para poder dar valor e falar, poxa vida, eles também merecem o respeito da gente, né? As pessoas acham que a acessibilidade é só para pessoas com deficiência. Na verdade, não. É para a mãe que tem um filho no carrinho, para gestante, para idoso. Então, é super importante a acessibilidade. Quando chegou no dia, a escola me ligou que não daria para ele ir, porque disse que não tinha lugar para trocar ele. Só que eu penso o seguinte, se a escola fez um passeio, ela tem que fazer um passeio que caiba todo mundo no passeio. Aí depois desse passeio eu não deixei ele mais em nenhum da escola. Escolas que estejam de fato preparadas para receber pessoas com limitação física, cognitiva ou o que for, mas que as escolas tenham esse olhar inclusivo. Eu acho que isso falta. O surf me proporcionou uma coisa que eu sempre gostei dentro do esporte, que é a competição. Até então eu nunca tinha conseguido competir em nenhum outro esporte.
Eu consegui isso no surf adaptado. Eu consegui me tornar campeã brasileira e tetracampeã carioca. Bastante gratificante para mim ter me tornado campeã de um esporte que eu sou apaixonada e agora auxiliar pessoas iguais a mim e com outras deficiências também a competir, a conseguir evoluir no esporte. O skate ele começou a andar e ele tinha acho que 4 anos e desde então ele não larga o skate. Ele usa dentro de casa para tudo. Cadeira ele nem usa dentro de casa, é mais na rua. Mas até na rua ele queria ir com o skate. Ele ia com o skate, ele ia, colocava luvinha, ia com o skate, ia em shopping, ia em todo lugar. E a forma que ele tem é andando de skate, e ele adora. Mas o que você mais gosta de fazer na escola? Educação física. Por quê? Legal, e eu posso usar o skate. Eu brinco de pega-pega, na quadra, polícia e outras brincadeiras. Eu acredito que a maior superação do Heitor foi quando ele ficou em pé. O real problema que a gente teve e a gente lida com ele há 10 anos é a incontinência, tá? Então, é a exposição com a fralda, eram as trocas da fralda. Pedro fez 10 anos agora em março e foi o nosso primeiro aniversário de cueca. Uma coisa que me falaram foi meu próprio médico, quando eu nasci, falou que eu não ia conseguir andar, não ia conseguir me desenvolver. Meu sonho é conseguir ter mais ganhos aí profissionalmente, né? Conseguir fazer mais cursos, me profissionalizar bastante, principalmente na área da educação física adaptada. Conseguir dar aulas de outros esportes para pessoas com deficiência. A meu maior sonho é ser jogador de futebol. Qual é o sonho que a família deseja para o Heitor? Que ele tenha um desenvolvimento adequado para que ele possa conseguir se desenvolver e ter uma vida normal mediante ao que ele tem, para não ficar nas dependências, né? Quero ser policial quando eu crescer. Falar de mielo é falar de paciência. Paciência porque o indivíduo ele tem seu tempo de aprendizado. E compreensão que apesar das limitações que a mielo traz, o indivíduo consegue se desenvolver como qualquer outra pessoa. O mais importante é você tratar esse seu filho ou essa sua filha com essa malformação da mesma maneira que você trate um outro filho que não tem nenhum problema de malformação. Por quê? Porque você não tem como afirmar que esse indivíduo não vai poder ter uma vida independente ou uma vida normal. Talvez ele vá ter algumas dificuldades para ter um desenvolvimento ou para ele poder atingir um determinado objetivo. Mas se você não investir e não estimular no próprio desenvolvimento desse ser humano, você não vai ajudá-lo. Hoje, o Heitor não me dá nada de diferente de qualquer outra criança. Tem as suas limitações? Tem. Tem que ter um olhar mais voltado para certas artes? Tem, mas é uma criança meiga e espetacular. Conversa com qualquer pessoa, dá bom dia, dá boa tarde, corre do jeito dele. Não corre com as pernas, mas do jeito com que ele consegue se locomover.